Acho que um tópico que vale muito a pena a gente abordar, que eu acho que é a maior causa dos pacientes falarem comigo no dia a dia, é febre, né? Primeiro, que é super comum o paciente falar assim, ai, meu filho tá com febrão, tá com 38,3, porque a gente se baseia na gente, né? A criança, ela já tem uma temperatura mais alta que a gente. Então, a gente considera a febre 37,8 para cima, tá? Abaixo disso, a gente não considera febre. As pessoas falam muito assim, ah, ele tá febril. Febril é estar com febre. Eu acho que as pessoas confundem subfebril, que é abaixo de febre, com febril. Febril é estar com febre. Então, quando você fala que alguém tá febril, ele está com 37,8 para cima. E as pessoas têm muito medo de febre, né? E como o nosso objetivo aqui é tirar o medo das pessoas, delas terem medo só do que elas precisam ter medo, a gente vai falar um pouquinho de febre hoje. Então, assim, febre é uma coisa super importante, né? Criança, principalmente depois dos 6 meses, conforme vai crescendo, elas têm muita facilidade para ter febre, né? Criança pode ter febre até emocional, a gente não aprende isso, mas a gente vê isso na prática. Criança tem febre com dente, criança tem febre com sol, criança tem febre com uma série de situações, porque o termostato cerebral da criança é muito mais sensível. Então por exemplo, quando estou com febre, eu quero me cobrir inteira, porque eu morro de frio. Se eu fizer essa mesma coisa com a criança, ela vai ter mais febre do que ela precisava ter. Às vezes você tira a roupa, a temperatura cai da criança. Comigo isso não vai acontecer. Então a criança com febre, se eu agasalhar demais, ela faz mais febre. Uma coisa importante na aferição da febre, que às vezes a pessoa fala assim, acho que meu filho está com febre na cabeça. A cabeça da criança tem uma temperatura muito alta, tá? É comum a criança suar de noite, mesmo sem febre, um dia normal, fazer uma roda na cama, no lençol. Então você bota a mão na cabeça da criança costuma ser mais quente. Então não existe febre na cabeça, isso não existe. E não existe você falar assim, Silvia, acho que ele tá quentinho. Não, você tem que ter um termômetro, tá? Não pode estar quentinho, isso aí não existe. Criança é mais quente. Então você vai comparar com você sempre vai achar que a criança está com febre. Qual é o termômetro ideal? Termômetro digital é um horror, tá? Esses vagabundos que a gente compra. E é muito importante você colocar em você. Porque eu vou lá, meço nele, tá 35,8. Aí o paciente manda, Silvia, a temperatura não sobe, está com 35,4, põe em você. Aí também tá. Então assim, mede a sua pra gente ter um parâmetro. Qual é a situação desse termômetro, se dá pra gente entender aí perto do seu. Porque a gente sabe que você tá bem, mais ou menos ali você deve estar num 36 e pouco. Tá? Então isso também é importante. As pessoas, elas têm muitas fantasias em relação à febre. Então a criança começa a febre, elas querem correr pro médico. Silvia, fulano tá com febre, tem 2 horas, você não quer ver ele? A pessoa acha que eu trabalho na área da mágica, que eu tenho algum tipo de vidência, que eu vou levantar as mãos e descobrir o que a criança tem. Então assim, doença, a gente precisa esperar ter sintoma. A febre geralmente é o primeiro sintoma da doença. Então vou falar de um resfriado, que é a coisa mais comum. O cara começa sábado de manhã com uma febre, aí daqui a pouco ele vai estar com uma coriza, daqui a pouco ele vai, dependendo da idade, ele vai perder um pouquinho o apetite, não sei o quê. Geralmente a febre desse cara que começou na segunda vai durar até terça-feira. Então não adianta você ficar desesperado, Silvia, ele está com febre desde ontem, ele está com febre... E aí a pessoa fala, 3 dias. 3 dias não é isso, tá? A gente considera febre 24 horas. Então, de sábado para domingo, para segunda para terça, vai fazer 72 horas na terça. As febres costumam demorar isso. Então, não tem perspectiva da febre passar. Então, não fica aflito. Que aí a pessoa me liga e fala assim, Silvia, a febre volta quando o remédio passa o efeito. Ué? Mas não é isso que a gente está esperando? Aí, você está dando remédio para baixar a febre. Na hora que o remédio não fizer efeito, a febre vai voltar. Mas é óbvio. Tem que ter medo disso? Claro que não. Febre é uma coisa normal, é ótimo, é um sinal de saúde. Seu corpo está trabalhando, é maravilhoso. Silvia, eu sempre tenho que tratar febre? Se a criança está quicando dentro de casa, ignorando a febre, não, você não tem que tratar. A gente considera muito que o estado geral acompanha a imunidade. Se o cara está com febre, está muito prostrado, a gente acha sim que tem que medicar a febre, tá? E aí, se você quiser botar uma rodela de limão embaixo da meia e esperar a febre ceder, joia. Se tiver afoito e quiser dar um remédio, joia. Faz o que você precisa fazer, sem julgamento, tá? Sem medo, vamos lá.
Por que às vezes é importante medicar para febre? Porque o sinal mais importante, ó, isso que eu vou falar é importante. O sinal mais importante que a gente se preocupa quando a gente vê uma criança com febre é o estado geral depois que a febre passa. Então é muito comum a mãe me liga e fala assim: Silvia, ele está com 39 de febre, ele está delirando, ele está muito prostrado, ele está péssimo. Tá, então faz assim, medica ele agora. Nesse caso, a gente pede para medicar porque ele está muito abatido e eu preciso avaliar o estado geral dele quando a febre passar. Quando eu tenho febre, eu também fico abatida durante o episódio da febre. Aí a mãe grava para mim um vídeo quando a febre passa, o cara tá escalando o sofá, pendurado no negócio. Então, assim, esse cara tá melhor que eu. Ele tá prostrado durante a febre. Durante a febre, o cara vai respirar rápido. Durante a febre, o coração do cara vai bater rápido. Durante a febre, o cara vai ficar zoró mesmo, vai ficar zoado. É normal. Precisa ter mais medo de febre de 40 do que de febre de 38? Não, esse é outro mito. Então, assim, viroses imbecis, tipo roséola, que é coisa que todos os bebês têm, que é um negócio que dá febre 3 a 5 dias, depois pinta o corpo inteirinho. 100% dos pacientes têm esse negócio. Esse tipo de vírus, ele pode dar febre de 41. E é uma idiotice. É uma bobagem, não dá nada. E às vezes a criança pode ter uma pneumonia com febre de 38,2. Então, assim, ter medo de febre alta não faz sentido. Não faz sentido. Tá? Então, não interessa de quanto é a febre. Observa a febre, observa o estado geral do seu filho. Seu filho está abatido, medica para a gente ver se o estado geral se recompõe. Quando preocupar? Quando a criança, mesmo sem febre, está muito abatida. E a pessoa confunde estar mais manhosinho, querendo um colinho, com abatido. Abatido é a criança que no normal dela, ela brinca, pega coisa. Criança normal, ativa, e tá doente, quer ficar no sofá o dia inteiro deitado. Isso não é normal. Isso não é normal. Isso não é comigo, que sou velha e tô cansada. E já quero ficar no sofá mesmo que eu tô sem febre. Agora, a criança não pode. Então, os pacientes sabem. Eu já internei uma criança por um vídeo de 3 segundos que a mãe me mandou. A criança tava assim, ó, sem febre. Você via que uma prostração horrorosa, era uma pneumonia horrível, super extensa, que a gente precisou internar. Então, assim, é muito importante a gente entender o que é estado geral. Estado geral é, eu mostro uma coisinha pra você, você se interessa, você olha. Às vezes a mãe manda uma foto, a criança tá com uma olheirinha, tá com o olhinho lacrimejando, carinha de resfriado. Mas ela tá ativa, você molha uma coisa, ela olha, ela interage. Essa criança não tá com mau estado geral. Então, primeira coisa, avaliar o estado geral da criança quando a febre passa. Tá joia? Ótimo, tá? Pra que serve isso? A gente sempre se preocupa com a febre em que situação? Quando eu tenho que fazer alguma coisa. Toda vez que é uma virose, e a população brasileira não aguenta mais médico falando que é uma virose, mas na maioria das vezes não tem o que fazer. A gente tem que esperar o ciclo do vírus se completar para a criança melhorar. Então não tem remédio para matar o vírus. Você vai ter que lidar com aquele ciclo. Então geralmente um ciclo do resfriado começa a febre, coriza, vários sintomas, catarro, e a tosse é o último sintoma a aparecer. O primeiro sintoma que aparece é o primeiro que some, que é a febre. O último sintoma que aparece é o último que some, que é a tosse. A febre passou, começa uma tosse que às vezes dura 3 semanas, aí a mãe começa. Acho que ele pegou uma pneumonia que ele tá tossindo, tá? Não existe pegar a pneumonia, para começar daí, tá? O que pega é vírus. Mas é óbvio que vai tossir no pós-virose. Se o cara tá sem febre, quicando e tossindo, a gente vai cuidar da tosse, mas ele não tá com pneumonia. Muito bem. Então, estamos nessa história de avaliar o estado geral para a gente tentar definir. A doença bacteriana, ela não dá, que é onde a gente fica preocupado que a gente vai ter que dar um antibiótico, ela não dá coriza, ela não dá esse lacrimejamento, ela não dá esse quadro de resfriado, isso é vírus, tá? Então, é para ter medo desse tipo de coisa? Não. Ah, Silvia, mas a gente está em surto de bronquiolite. Está. Então, eu vou falar logo nesse vídeo, que eu acho que isso é muito importante, o que é uma bronquiolite. Ela se parece clinicamente com resfriado nos primeiros dias. Do 3º ao 5º dia de doença, a criança começa com falta de ar. Então, no primeiro dia da doença, tem como eu saber se ele tem uma bronquiolite? Não, não tem. Então, como eu disse desde o início, o mais importante é esperar os sintomas. Não adianta ficar afoito porque apareceu uma febre. Às vezes é febre sem sintoma nenhum, a gente tem que esperar.
Às vezes a criança fica 3, 5 dias com febre, sem um sintoma, e depois que vai aparecer as manchas na pele, a gente vai fazer o diagnóstico, era uma roséola, mas não tem como saber na hora da febre. Então não se irrite com o seu médico, quando ele diz para você que ele não sabe o que o seu filho tem ainda. Porque o que vai importar pra gente é se o estado geral dele é bom, se ele tá respirando bem, se ele tá conseguindo mamar, entende? Beber água, às vezes vai perder o apetite, tudo bem. Mas não fantasiar. Primeira febre tem que correr pro médico, a febre tem que passar, não tem que passar, não precisa ter medo. Acho que um tópico que vale a pena ser pontuado, então a gente já falou do estado geral, que é muito importante, da respiração. Esses são sempre as duas coisas que a gente vai se fixar. E com respiração, eu não tô querendo dizer nariz de porquinho. Nariz entupido vai ter mesmo, tu vai ter que lavar com soro, seringa, aquele rolê lá. Tô querendo dizer dificuldade para respirar, afundando o pescoço, aparecendo costela. Se o estado geral tá bom e não tem essa história aqui da falta de ar, vambora. Agora, o medo da população, eu acho que essa coisa que tá aí no meio do medo é a história da convulsão febril. E as pessoas associam muito a convulsão febril com a criança estar com febre alta. Então ela está com 38, já estou com medo de subir, peraí. Então não é assim. A convulsão febril, ela é benigna, tá? Ela é uma coisa que acontece até mais ou menos 3 anos de idade, ela é uma coisa benigna. Quando é um episódio só, a gente não medica, não investiga. E às vezes o paciente começa o filho a convulsionar e o paciente tá doente. E é um momento em que a febre sobe muito rápido. Então eu meço, tá 36,8, a criança convulsiona quando eu vejo que tá 41. Então não é porque tá 41, é porque subiu muito rápido. Tem como saber? Não. É pra gente viver apavorado? Não. Vai ter sequela nessa convulsão? Não. É assustador? Aham, claro que é. Mas precisa fazer alguma coisa? Não. Espera. Não vai sair atabalhada com seu filho no meio da rua convulsionando. Espera, vai passar. Tá? Isso é completamente diferente de uma criança com meningite. Tá? Uma criança que está com febre alta, vários episódios de febre alta, uma criança que está super abatida, isso é uma coisa. O que eu estou falando é uma criança com uma virose simples, uma roséola às vezes, com uma febre alta. Ela estava em ótimo estado geral e depois que acabar a convulsão, ela vai continuar em ótimo estado geral. Foi pontual pela subida rápida da febre, tá? Voltando para o tópico que eu estava agora há pouco, a meningite, que é um medo de todos nós. Meningite ataca o estado geral. Ninguém fica com meningite acordadão, ótimo, quicando. Isso não existe. Então, volto a pontuar a questão do estado geral. Claro, na dúvida, vai ao médico. Não há dúvida. Mas existe muito diagnóstico precipitado, coleta de exame, raio-x feito, sem precisar. Com coisas que a gente consegue ver no exame físico. Eu sei disso porque os meus pacientes vão no consultório, às vezes quando é alguma coisa que a gente está em dúvida. A maioria das coisas dá para conduzir assim com a família, né? Criança que vai para a escola, volta e meia, tem uma coisinha, tá na dúvida atrás, a gente consegue examinar ali um ouvido, ao escutar, fazer um exame físico legal, né? Então, essa parceria com o pediatra, com a família, poder ligar, poder falar, mandar vídeo, ajuda demais a gente ver o vídeo da criança respirando, o estado geral. O WhatsApp salvou a gente, né? Porque é uma coisa que eu consigo ver ali, o que o pai tá vendo, né? Então, mas eu acho que ficar tranquilo, a convulsão é muito rara e não vai acontecer nada. Não precisa ter medo da virose ou da febre por causa dessa raridade. Vamos trabalhar no campo das probabilidades e ficar tranquilo, porque vai ter febre. Não tem como não ter. Criança saudável tem febre.